Tamo sim, Michelle. Eu tô Pronto. vendo. Então, como eu já tinha dito para vocês, o que é primeiros socorros? É como você deve agir numa situação de emergência, né? Até eu falei que os primeiros socorros, gente, a importância dele, muitas vezes, muita gente diz, mas eu não sei, eu não aprendi direito, eu não sei o que fazer. Então, gente, você não fazer, você está prestando primeiro socorro. Porque muitas vezes as pessoas, eu são intempestivas, né? Não, deixa que eu faço. Aí quer ser, entra no meio sem saber de nada, aí faz piorar a situação. Então, muitas vezes, você não fazer nada, você já está fazendo alguma coisa. Então, a gente diz, só é para fazer alguma coisa realmente se você tiver certeza. Se você não tiver certeza, só faça uma coisa que já está fazendo e já vai. E é uma das melhores coisas que você pode fazer em casos de atendimento. É chamar o atendimento especializado. Né? Na nossa região a gente chama de SAMU, certo? Então a gente tem que saber o que fazer direito nessas situações e também o que não deve ser feito. E aí vai ser justamente isso que a gente vai ver nessa disciplina. Estão azuadinhos de mosquito, sei lá. Será que é meu fone? Vocês estão ouvindo, gente, essa zoadinha chata? De vez em quando fica tipo estralando. Mas vamos ver se para. Então, gente, primeiros socorros é a forma correta de prestar assistência a feridos e acidentados antes de um atendimento especializado. Aí vocês me perguntam, professor, então, quando a gente terminar essa disciplina, a gente pode trabalhar no SAMU? A gente pode trabalhar no resgate? Não. Então, como é que eu faço para trabalhar no SAMU? Primeiro, você tem que passar num concurso ou ser contratada para trabalhar lá. Quando você terminar o técnico de enfermagem, se você tiver algum político para botar você para trabalhar dentro do SAMU, você pode. Oxente, professora, sem curso nenhum. Agora sim. Quando você está lá dentro, quando você estiver já trabalhando lá dentro do SAMU, aí você tem que fazer o curso específico para fazer os atendimentos, que não é primeiro socorro. O curso é APH. Aí existe o APH básico e o APH avançado, certo? E esse curso vai depender. Se vocês fazem estágio no SAMU, fazem, viu? Mas o estágio no SAMU, basicamente, é só visitação. É só para vocês conhecerem. Mas vocês não podem sair na ambulância, prestar atendimento, não. Vocês vão lá para conhecer o prédio, vocês vão conhecer as duas ambulâncias, a básica avançada. A gente vai ter aula sobre isso, que eu vou explicar para vocês que existe. Eu vou explicar como é que funciona o SAMU, certo? Que, que é esse serviço, tudo direitinho. E aí vocês vão entender que existe dois tipos de ambulância, como é que ocorre as chamadas, tudo direitinho. Então vocês, o estágio de vocês é só para visitar, é só para conhecer mesmo. Mas vocês não podem sair na ambulância não, certo? Na ambulância não, quando for chamado para ocorrência, não pode. Então, vocês têm que fazer esse curso. Professores só faz esse curso quem, quem, quem trabalha no SAMU? Não. Depois que você se formar, né, em técnico de enfermagem, de vez em quando aparece aqui em Picos, inclusive, às vezes é trazido esse curso pelos próprios profissionais do SAMU que trabalham aqui, porque é de interesse deles fazer esse curso. Eles trazem profissionais para fazer esses cursos de APH. E aí vocês podem fazer. É pago, tem que pagar para fazer, certo? E aí vocês recebem até o título de socorrista depois disso. Aí sim, não vai ser isso que a gente vai ver nessa disciplina, não. Porque o que nós vamos ver aqui nessa disciplina é só o auxílio provisório, imediato, que você vai prestar a uma pessoa até a chegada do atendimento especializado,
até a chegada do atendimento realmente daquelas pessoas que foram treinadas para fazer aquilo. Que não só foram treinadas, mas que têm equipamentos para isso, tem tudo direitinho. Então, o prestador de socorro, porque essa disciplina vai habilitar vocês a serem prestador de socorro. Professor, e qual é a diferença entre prestador de socorro e socorrista? O prestador de socorro é uma pessoa leiga, ou seja, uma pessoa que não tem conhecimentos profundos sobre aquele assunto, mas que consegue ter um conhecimento mínimo para prestar atendimento às vítimas até a chegada do socorro especializado. Então, essa disciplina, depois que terminar, vocês vão ser considerados prestadores de socorro. Professor, e só quem é da área da saúde faz esse curso? Não. Inclusive, em outros países, essa disciplina faz parte da grade curricular desde a educação infantil. As crianças têm aula sobre isso, sobre primeiros socorros. Porque vocês vão ver que muitas situações são corriqueiras dentro da nossa casa, com vizinhos, com amigos, que requer um atendimento certo e às vezes as pessoas fazem errado. E que muitas vezes, gente, são situações que tu não precisa chamar o socorro. Não é tudo que você chama o SAMU, certo? Que você tem que resolver. E aí, às vezes, a pessoa faz errado. Por exemplo, uma queimadura. O que é que o povo faz numa queimadura? Larga creme dental em cima da queimadura. Né? Tá errado. Precisa chamar SAMU porque você queimou? Não. Isso é atendimento básico que qualquer pessoa deveria saber. Aí larga creme dental em cima de uma queimadura. Não pode. Então vocês vão aprender a fazer, por exemplo, o atendimento de primeiros socorros numa situação que requer atendimento especializado, como por exemplo, uma parada cardíaca. Uma pessoa deu uma parada cardíaca. Aí nós vamos ter aula como é que faz aquelas compressões no peito, né? A reanimação cardíaca. Mas também vocês vão ter aula sobre coisas básicas. Sobre o ferimento. Deixa eu ver aqui o que é. Depende. Não pode. Se você ler quando se queima, passa o creme de pele. Creme hidratante, deve ser isso, né? Hidratante. Em cima da queimadura. Não pode. Se você ler, a embalagem tá lá. Não utilizar se a pele estiver irritada. A queimadura é uma irritação na pele. Mesmo aquela queimadura que não formou bolha. Aquela que fica só vermelha, não tem? Aquela que só fica vermelha. Por exemplo, o vapor de uma panela. A pele tá irritada. E naquele creme para pele, aquilo ali pode aumentar ainda mais a irritação. Apesar que a gente tem uma percepção que ele tá hidratando, mas ele pode irritar mais ainda. Em caso de qualquer queimadura, a gente lava com água corrente. Só isso. Passou a rede? Que rede? Minha prima queimou com bolo frito e passou uma rede. Oxente, o que é que tem a ver? Olha, tá vendo? Tô lhe dizendo. Nada a ver. Oxi. Kailane tá dizendo que a prima dela se queimou com gordura quente fazendo bolo frito. Bota a gente pra passar a nata. Não sei se vocês sabem o que é. Professora, é porque ela era criança, aí ela ficou agoniada. Aí na hora ela viu uma rede armada na sala e passou. Oxi. Aí quando ela passou, o couro foi junto. Nossa. Mas não é só em queimadura, nem tudo, ó. Quando se corta, né? Quando eu era pequena, eu fui numa desmancha. Não sei se vocês sabem o que é desmancha. Tem gente que chama de farinhada. Eu fui com minha avó. É tipo de pegar a mandioca, a macaxeira, ou a mandioca, né? No caso, a mandioca. Pra fazer a farinha, pra Não, o fazer povo a chama que é de aviamento. aviamento. Pois é, né? Eu chamo de desmancha. Aí eu já vi gente falar de farinhada também. Mas é isso aí. Aí eu fui com minha avó. Chegando lá,
Eu criança, pequena, e tem isso, eu comecei a descascar lá a mandioca. E aí, resultado, óbvio, cortei meu dedo. Profundo. Aí sabe o que foi que a vó fez? Cortou meu cabelo e botou em cima. Olha só. Um cabelo que não vai resolver nada e poderia estar até contaminado, foi contaminar mais ainda o ferimento. Então a gente tem vários exemplos em relação a isso. Ó, uma coisa. Por exemplo, você está sangrando o nariz. Muita gente, ó, no tempo mais seco, ou for mexendo, cutucando o nariz, começa a sangrar o nariz. O que é que as pessoas fazem? O que é que vocês fazem quando o nariz começa a sangrar? Ou não faz nada? Deu nada, meu nariz não tem nem senador. Não. Mas normalmente as pessoas fazem o quê? Levanta a cabeça pra cima, né? Ou cheira algodão queimado. Levantar a cabeça, né não? Pois é, não é pra levantar. Não pode. Se você levantar a cabeça, o sangue que tá saindo do nariz pode ir pra... Porque a boca e o nariz, lá no finalzinho tem uma comunicação entre eles. Então, na hora que você levanta a cabeça pra cima, o sangue que tá ralando no nariz desce e ele pode ir pro pulmão e você pode se engasgar. A gente bota a cabeça pra baixo e aperta o nariz. Então, a gente vai ter aula sobre isso, eu vou explicar. Então, vocês vão ver que são coisas simples, que não precisa se chamar SAMU, mas que a gente precisa ter conhecimentos mínimos para poder fazer, pelo menos, não fazer o errado. Então, é isso, o prestador de socorro faz isso. Tem os conhecimentos básicos. Ó, uma pessoa desmaiando. Tá lá no velório, é o povo lá todo emocionado, desmaia. O que é que o povo faz? Traga álcool e bota a pessoa para cheirar álcool, passar no corpo. Tá errado, não pode fazer isso. Você fazer isso, você faz aumentar o risco de intoxicação naquela pessoa. Uma pessoa desmaiada, porque ela tá sem receber sangue suficiente no cérebro, ela desmaia. Em torno de 2, 3 minutos, ela torna sozinha. E aí você, uma pessoa que tá nessa situação, você pega um álcool que é fortíssimo e bota a pessoa para cheirar, aquilo ali ela pode aumentar ainda mais o risco dela ter outros problemas, inclusive intoxicação, queimar a mucosa do nariz, porque dentro do nariz é uma mucosa, é uma pelinha bem sensível que ali queima com facilidade, inclusive com o álcool. E o povo faz. E vocês devem ter visto isso, profissionais de saúde fazendo. Porque muitas E tem vez que até aquelas enfermeiras mesmo que vem próprio do Isso que eu ia dizer, trabalho da no velório, funerária. elas mesmo dão pra cheirar. Isso, é isso que eu tô dizendo. Muitas vezes você vê profissionais que trabalham em funerária, que eles contratam técnico de enfermagem para ficar verificando a pressão das pessoas, né? E eles utilizando um álcool para fazer isso. Aí disse, então, professor, então, gente, que existe profissionais de tudo quanto é jeito. Essa semana, antes de ontem, eu tenho vários grupos de alunos. E tem um grupo, meu aluno, que uma menina postou um olho que tinha caído, parece uma farpazinha, um cisco, ficou enganchado dentro do olho. E ela falando no grupo, dizendo que já tinha tentado de todo jeito tirar. Não pode, gente. Qualquer objeto encravado no olho é oftalmologista, não tem o que fazer. Se você mexer, você corre o risco de lesionar. A região do olho é uma região muito sensível. Aí disse, professor, e aí? Eu vi, lá vai eu, professores formados mandando ela tentar tirar com a pinça. Não pode, jamais. Aí disse, então, professor, então, gente, porque existe profissionais de tudo quanto é jeito. Não é porque é profissional que você vai acreditar, não. Viu, gente? Tem gente que se formou do jeito que Deus quis. E aí? Então, por isso que é importante você a gente saber o que fazer direitinho. A gente tem que criar o nosso próprio pensamento crítico em relação às coisas, pra gente não ser igual o piolho, andar pela cabeça dos outros. Viu? Aí são bem as pessoas formadas por EAD. Não, gente. Pessoas mesmo que formam no presencial. Eu tenho vários exemplos. Por exemplo, na minha formatura, eu me formei numa faculdade particular. Eu era bolsista, né, pelo ProUni. E
e tinha, eu costumo sempre falar esse mesmo exemplo, porque é uma coisa que me revolta. Revolta que a gente vê a gente estudando, se dedicando. E tinha 2 alunos mesmo que estudavam comigo, que eram completamente irresponsáveis, faltavam às aulas, não assistiam aula direito, fazia tudo que vocês imaginaram. Já chegou ao ponto de ir para uma prática de administração de medicamento, acredito eu, drogado, porque do jeito que eles chegaram de manhã numa festa, foram fazer essa prática de administração de medicamento. Porque nossa aula era à tarde e nossas práticas eram de manhã. Então a irresponsabilidade que não era esses alunos. E como foi que passou? Passa do jeito que vocês veem. Vocês não vêem na sala de aula, gente? Passando de tudo quanto é jeito, pescando, ou fazendo 1001 recuperação e botando pra frente. Imagina uma faculdade particular. Resultado. Um desses, antes de se formar, já era diretor de um hospital. E o outro, até hoje, sempre esteve trabalhando em bons empregos. Sempre. Porque tem um que indica. Aí disse, então ele é competente. Não, ele não é competente. Ninguém nem sabe como é que ele está sendo feito as coisas. Entendeu? Esse é o grande problema. Eu vou acreditar em tudo que ele diz. Eu vou acreditar em tudo que esses médicos estão dizendo aí. Tem médico, gente, que a última vez que pegou num livro foi na faculdade. E nunca mais. E a gente sabe que na saúde as coisas mudam demais. Então as pessoas têm que se atualizar. Não é porque se formou que, não. E outra coisa, a gente mesmo na faculdade, a gente só tem os conhecimentos básicos, certo? A partir da prática e dos estudos mais profundos é que a gente vai conseguindo mais conhecimento. Então não é tudo que você ouve falar aí que você vai acreditar, não. Aí tá tendo a CPI do Covid, né? E aí eu assisti no depoimento de uma que chamam até Capitã Cloroquina, que ela defende a cloroquina e ela é pediatra. Ela, além dela defender a cloroquina, que é uma medicação que já foi 1000 vezes comprovada por estudos e tal, que não tem eficácia nenhuma contra o coronavírus, ela defende, e ainda ela defende que o lockdown não resolve nada. Ela defende que todas as crianças têm que ir para a escola. Imagine, se nós estamos nessa situação, com alguns locais com privação em relação às escolas, gente, imagine vocês no Premen. Gente, vocês conhecem o Premen. O Premen tem dia, gente, que nem o banheiro. Eu não faço xixi no banheiro, no Premen, que não tem. Nem pro professor, imagina pro aluno. Imagina aquela higiene daquele banheiro, bem ali. Numa pandemia dessas. Uma semana de aula, tava todo mundo contaminado. Vocês acham que tem condições da gente manter o distanciamento bem ali no Premen? Não tem. E ela defende. Tem não, é uma escola grande, mas também recompensa o tanto de aluno. Eu acho. certeza. Na última reunião disseram que era mais de 600 alunos. Olha, o bebedouro muitas vezes nem água tem. Não tem, gente, não tem a mínima condição da gente manter o distanciamento. E ela é pediatra. E ela defende. Então a gente, não é porque é médica que sabe das coisas, não. Não é porque é enfermeira que sabe das coisas, não. Não é assim, não. A gente tem que... Aí disse, então, professora, quem é o certo? O certo, eu costumo dizer, em relação à saúde, não tem minha opinião, viu? Opinião a gente tem sobre religião. Opinião a gente tem sobre time de futebol. Opinião, né? Cada um tem o seu. Agora, saúde, algo que tem comprovação científica, não tem o que fulano achar, certo? É o que a ciência diz. Então não tem, mas a minha opinião não quero saber de opinião sua, não. Então qualquer dúvida, você vai buscar o conhecimento seu, né, através dos estudos, para poder saber o que é certo. Então, gente, se quem presta primeiros socorros é prestador de socorro, então, como é o nome das pessoas que trabalham no resgate, que trabalha no SAMU, que trabalha na Cruz Vermelha, é chamado de socorrista. O socorrista é aquele profissional
Obrigatoriamente tem que ser da área da saúde, porque prestador de socorro pode ser qualquer pessoa, até uma criança. Certo? Mas o socorrista, obrigatoriamente, tem que ser um profissional da área da saúde que tem a titulação de socorrista. Inclusive, eu falei dos cursos de APH, né? O que é, professores? APH é atendimento pré-hospitalar, viu? APH é o atendimento, é o curso de APH, é um curso de atendimento pré-hospitalar. Aí existe o básico e existe o avançado. Quando vocês terminam esse curso, você recebe uma carteirinha de socorrista, certo? Ou seja, é um título. É um título que lhe garante você prestar esse socorro mais avançado. Por exemplo, eu tenho especialização em urgência e emergência. Eu nunca fiz o curso de APH. Eu fiz um básico, mas não é suficiente para você saber muita coisa. Você tem que fazer o avançado. Eu só fiz o básico. Que eu também não gosto dessa área. Eu fiz a especialização. Eu sou especialista em urgência e emergência. Então, eu sou uma socorrista, porque eu sou da área da saúde, eu já fiz especialização. Eu tenho um conhecimento mais profundo em relação a esses assuntos. Só que, por exemplo, eu estou na rua, acontece um acidente de moto. Eu vou prestar o quê? Eu vou prestar primeiros socorros. Por quê? Porque eu não estou trabalhando no resgate nesse momento, não estou trabalhando no SAMU nesse momento. Eu estou lá como cidadã. Eu não tenho os equipamentos necessários para prestar socorro mais avançado. Eu não tenho os equipamentos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou prestar primeiros socorros. Então, até mesmo o socorrista, ele vai prestar os socorros quando não tem os equipamentos, quando não está representando a instituição. Então, existe essa diferença, viu? Então, vocês, quando terminar essa disciplina, vocês vão ser prestador de socorro. Deixa eu voltar aqui. Professora, eu já ouvi falar de urgência e emergência. O que é urgência e emergência? Vocês sabem o que é? Urgência é quando uma pessoa está doente, mas não é caso urgente. Emergência é uma pessoa que precisa ir logo na frente. É? É, Não é a mesma coisa não, urgência e emergência? não. Acordou hoje, Anete? Não, Hoje. Não, Michele. professora. Professora, do jeito que eu disse. É? Professora, urgência é uma pessoa que está doente, mas ela pode esperar. Emergência é uma pessoa que precisa ir na frente dela. Todo mundo concorda Chega com o José depois. Neto? Porque José Neto está dizendo assim, ó, deixa eu explicar o que é que o José Neto está dizendo. Que urgência e emergência são coisas diferentes. José Neto está dizendo que urgência você pode esperar. Emergência você não pode esperar. É isso, José Neto? É, Isso. Quem é que concorda com o José Neto? Quem é que discorda? Eu concordo. Quem é que discorda de José Neto? Alguém discorda? Concordo. eu fiz o curso, rapaz. Olha o bichão. É isso aí mesmo. Eu também É isso aí fiz, mesmo, viu, José? Michele. De agente de saúde. José Neto, eu tô em casa aí, tô se achando. Eita. É isso, gente. Muita gente, eu vou explicar, muita gente confunde. Eu vou dizer por que é que confunde. Porque sempre quando a gente fala urgência, emergência, urgência vem... O nome, urgência vem primeiro. Não é isso? Pelo menos eu penso assim. Aí o povo pode pensar que urgência é algo que tem que ser visto logo. E não necessariamente. Professora, urgência... Oi, amor. Só um minuto. Pera bem. Ei, leve outra. Porque tem que trocar a cada 2 horas. Pronto. Então, gente, o que é que acontece? Urgência. Mas uma coisa urgente não pode, realmente, não é para esperar. Certo? Não é para esperar. Mas, se eu tiver um caso ainda mais grave, eu posso, dependendo da situação, atender aquele caso mais grave para depois atender a urgência. Certo? Quem tiver com dúvida, eu costumo dar uma dica, né, Antônio Carlos? Antônio Carlos, tu aprendeu, Antônio Carlos? Antônio Carlos fez essa disciplina em ACS, né? Agente Comunitário de Saúde, comigo.
que se você quer saber qual é que é atendido primeiro, se é urgência ou se é emergência. O primeiro a ser atendido, que é o mais grave, a ordem de atendimento das pessoas é pela gravidade, certo? Quanto mais grave a pessoa tiver, a Tamires também Tamires também fez o curso. Ela disse que a aula parece estar sendo gravada de lá. É porque é quase a mesma coisa, viu, Tamires? É a mesma coisa. Primeiros socorros é a mesma. Ainda a mesma professora. E eu ainda fiz a matrícula pra. O bichinho gosta, viu? Eu tô ligado. Então, o que é que Nem acontece? que vou cancelar a Michelle, será? Urgência e emergência são situações que a gente não deve esperar nenhuma das duas, certo? Então, por exemplo, quando você vai se consultar, fazer uma consulta, muitos locais é por ordem de chegada, né? Então, quem chega primeiro vai ser atendido primeiro. No caso de urgência e emergência, não é isso. Não pode ser assim. Você não pode atender por ordem de chegada, não. A ordem de atendimento é a ordem de gravidade. Quem está mais grave vai ser atendido primeiro. Entendeu? Mesmo que tenha chegado por último. Isso acontece, por exemplo, lá no regional. Isso acontece no caso de acidentes com múltiplas vítimas. Mas, professora, como é que eu vou saber se tem várias pessoas graves? Como é que eu vou saber quem eu vou atender primeiro? Você vai atender primeiro as emergências, certo? E as urgências fica para logo depois, não pode também esperar muito tempo não, porque são situações que precisam de atendimento rápido. Professora, como é que eu vou saber para não errar? Aí já vai minha dica, né? Tamires e Antônio Carlos que fizeram a aula comigo. Quando você tem as vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Qual é a que vem? Aí o nome urgência começa com uma vogal, ó, U. Emergência começa com outra vogal, E. Qual é a vogal que vem primeiro? E ou U? E. Ué. Então, E de emergência vai ser atendido primeiro, porque é mais grave, certo? E urgência logo após, porque é com U, na sequência das vogais, o U vem depois do E. Faz sentido? Faz também, faz sentido. Então, isso é um bizu para vocês não esquecer, porque muitas vezes, às vezes, passa muito tempo, aí você vai esquecer, né? Mas se você guardar um bizu, você consegue lembrar. Que sempre, urgência, emergência. Será qual é o primeiro? Porque às vezes confunde mesmo. Aí você vê a primeira letra. Na vogal, qual é que vem primeiro? O E ou o U? O E. Então, o E de emergência é mais grave, então eu vou atender mais rápido. E urgência logo após, porque começou com o U. E aqui nós temos o conceito de urgência e emergência. Urgência são os casos que exigem assistência mais rápida, no menor tempo possível. Aliás, desculpa, eu vou ler primeiro emergência, sabe? Que emergência é o que vai ser atendido primeiro. São os casos em que existe ameaça iminente à vida. Então, sempre quando vocês ouvirem falar de emergência, é aquilo que ou você atende agora, imediatamente, né? Atendimento, ó, o atendimento deve ser imediato. Ou você faz esse atendimento imediato, ou a pessoa pode vir a óbito, ela pode morrer. Por quê? Porque aquela situação ameaça a vida dela. Por isso que ela é mais grave. Emergências, no geral, elas são mais graves. Por quê? Porque tem risco de vida. Por exemplo, uma parada cardíaca, um infarto, uma hemorragia muito grande, né? A pessoa está perdendo muito sangue. Tudo isso são emergências. Nós vamos ver nas próximas aulas, exemplos de emergência, de urgências, as diferenças, viu? E o que é urgência? É algo que eu posso esperar? Não, eu também não posso esperar muito, não. Urgência requer uma assistência, rápida, no menor tempo possível. Por quê?
Porque é o seguinte, a urgência, a pessoa não tem risco imediato de morte, né? Só que se você não atender a pessoa rápido, o que é que pode fazer? Ter complicações. E aí, aquele caso que era urgente, pode passar a ser uma emergência. Por quê? Antes é um caso grave, requer um atendimento muito rápido, no menor tempo possível. Por quê? Porque ela corre risco de morte? Não necessariamente. Mas, se não for atendida rápida, ela pode ter complicações e aquela urgência com a complicação pode evoluir para uma emergência. E aí as coisas vão ficando cada vez piores. Como, por exemplo, uma pessoa com crises renais. Né? Você já deve ver, caiu a pedra no canal do rim, né? A crise renal. Que a pessoa sente muita dor, né? Um sofrimento muito grande. Tem muita gente que compara a dor de igual parir um menino. E aí o que acontece? É uma situação de urgência. Por que não é emergência? Porque uma pessoa com crise renal, ela não corre um risco claro de morte. Ela não, naquele momento, não. Só que é uma situação que você precisa de um atendimento muito rápido. É uma urgência. Porque se você não atender rapidamente, aquela crise renal pode se agravar e aí pode evoluir para uma emergência. E aí sim ela pode correr o risco de morte. Então, essa é a diferença entre urgência e emergência. Alguma dúvida, gente, até aqui? Deu para entender a diferença dos dois? Deu sim. E Então, tem muita gente também, Michele, que acha porque a urgência tem esse coisinha vermelho, né? isso, Tem que ser um atendimento mais rápido. isso. Não é. E não necessariamente. Por exemplo, se eu não tiver nenhum caso de emergência, eu vou atender primeiro a urgência. A gente não pode esperar. Na próxima aula eu vou explicar para vocês melhor as diferenças, que eu vou dar vários exemplos, aí vocês vão entender melhor. Mas não quer dizer que, urgência eu posso esperar um pouquinho. Não, não é. Se eu tiver um caso de emergência e um caso de urgência, eu vou realmente atender a emergência primeiro. Mas o mais rápido possível eu tenho que atender a urgência. Se eu não tiver nenhum caso de emergência, eu vou atender a urgência rapidamente. Então, é questão de prioridades, certo?